Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir as atividades da semana 2 do PET, né? Do oitavo ano, volume 2. Vamos lá então? Vem comigo! Galerinha, na semana 2, o tema ainda está dentro de álgebra, né, que nós vamos estar estudando. E o objeto de conhecimento aqui vai ser a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Beleza? Então, dando continuidade aí ao tema da semana 1. Vamos lá? Vamos para as atividades então. Na atividade 1, nós temos a seguinte situação. Vamos ler para compreender. Sérgio, professor de Química, precisa comprar alguns materiais para fazer uma experiência com a turma do oitavo ano. Para isso, ele elaborou uma lista com os produtos. Então está aqui a lista de materiais, né? 2 litros de vinagre, 1 litro de azeite, 3 litros de leite. Bom, aqui o que ele fez? 2 de vinagre, mais 1 de azeite, mais 3 de leite. É o que está dizendo aqui a lista dele. Está verificando que de vinagre ele colocou X, de azeite pôs Y e de leite Z. Então vamos dizer que para vinagre ele chamou de X, azeite ele chamou de Y e os litros de leite ele chamou de Z. Beleza? E aí ele chegou nessa expressão aqui que é a sua lista de material. Muito bem, o que ele fez? Pesquisando os valores em duas lojas, ele encontrou os seguintes preços. Na loja 1, vinagre é R$ 2,00, o azeite é R$ 8,00 e o leite é R$ 3,00. Na loja 2, vinagre R$ 2,00, azeite R$ 6,00 e leite R$ 2,00. Muito bem. Essa é a informação de introdução dessa atividade 1. Vamos para a pergunta. Para saber em qual das lojas ele obterá melhor preço total, substitua os valores da expressão algébrica e calcule o quanto Sérgio gastaria comprando em cada uma das lojas. Muito bem, então nós vimos aqui que ele montou essa expressão algébrica, não é? Então nós vamos precisar daquela tabelinha que ele forneceu para nós, da loja 1 e loja 2. Sabemos que o vinagre equivale ao X, o azeite ao Y e o leite ao Z, certo? Dessa expressão algébrica, nós vamos substituir essas letras pelos valores fornecidos aqui, tá? Da loja 1. Então vamos lá, então é 2 vezes o X, então vai ficar 2 vezes o X. O X é quem? É o vinagre. Vinagre vale R$ 2,00, então 2 vezes 2. Mais 1 vezes o Y. Quem é o Y? O Y é o azeite, e o azeite vale R$ 8,00, então 1 vezes 8. Mais 3 vezes o Z. O Z é o leite, e o leite é R$ 3,00, então 3 vezes 3. Muito bem, depois que nós substituímos as letras pelos valores respectivos, vamos fazer a continha nessa expressão. Lembrando que vamos fazer a multiplicação primeiro. Então 2 vezes 2 é 4, mais 1 vezes 8 é 8, mais 3 vezes 3 é 9. Muito bem, somando tudo agora, 4 mais 8 dá 12, 12 mais 9 dá 21. 21 é o total dessa expressão, ou seja, é o valor que ele vai pagar na loja 1. Beleza? R$ 21,00. Muito bem. Agora vamos verificar na loja 2. Na loja 2, a expressão continua a mesma, não é? Só que nós sabemos que o vinagre é o X, o azeite é o Y e o leite equivale ao Z. Vamos substituir os valores então da loja 2. 2 vezes o X. O X na loja 2 é o vinagre, vale R$ 2,00. Então 2 vezes 2. Mais 1 vezes o Y. O Y na loja 2 é o azeite, vale R$ 6,00. Mais 3 vezes o Z. O Z é o leite vale 2, então 3 vezes 2. Fazendo as multiplicações primeiro, 2 vezes 2 é 4, mais 1 vezes 6 é 6, mais 3 vezes 2 dá 6. Somando tudo, 4 mais 6, 10, mais 6, 16. 16 vai ser o valor que ele vai pagar na loja 2. Então, R$ 16,00. Muito bem. Vamos para a pergunta? Em qual loja ele pagará menos? Na loja 1 ele paga R$ 21,00, na loja 2, 16. Então vai ser na loja 2. Tranquilão, não é? Muito bem. Mamão com açúcar.
Vamos para o próximo. Atividade 2. Vamos ler o probleminha, ó. Maria começou a trabalhar numa loja de venda de sapatos e receberá mensalmente um salário de R$ 1.000, mais uma comissão de R$ 3 por par de sapato vendido. Ao assinar o contrato de trabalho, percebeu que o seu salário está descrito da seguinte forma: o salário mensal é igual a R$ 1.000 mais o produto de R$ 3 pela quantidade de pares de sapatos vendidos. Muito bem. Galerinha, vale ressaltar que esse produto aqui, em matemática, significa multiplicação, tá? Multiplicação. Muito bem. Beleza? Vamos lá. Escreva em linguagem matemática uma equação que pode representar o valor do salário mensal de Maria para qualquer quantidade de pares de sapato que ela venda no mês. Galerinha, vamos estipular o seguinte então, ó. Você compreendeu comigo que ela vai ganhar fixo R$ 1.000, beleza? Mais uma comissão de R$ 3 por par de sapato vendido. Como nós queremos transformar em uma linguagem matemática, ou seja, em uma expressão algébrica, nós vamos chamar o número de par de sapato, vamos chamar o par de sapato, de x. Tá? Aí eu chamei de x, pode ter chamado de outra letra aí. Muito bem. Olha aqui a dica, ó. O salário mensal é igual a R$ 1.000. Então nós temos aqui R$ 1.000. O salário mensal dela, vou chamar de SM, é igual a R$ 1.000, mais o produto, ou seja, a multiplicação de 3, então mais 3, vezes a quantidade de pares de sapato vendido. Como nós estamos chamando o sapato de x, então vai ser mais 3 vezes o x. Então a nossa expressão matemática ficaria assim: salário mensal igual a 1.000 mais 3 vezes o número de par de sapato vendido. Mamão com açúcar? Tranquilão? Isso aí. Então vamos para o próximo. 3. Para ter noção de quanto receberia se vendesse alguns pares de sapato, Maria elaborou uma tabela. Vamos ajudá-la a preencher a tabela e verificar quanto receberia com a venda de determinadas quantidades de pares de sapatos. Muito bem, galerinha. Nós vimos na atividade anterior que ela ganha fixo R$ 1.000 mais R$ 3 vezes o número de sapatos, ou seja, a quantidade de sapatos que ela vendeu, não é? Então nós vamos completar essa tabelinha de acordo com essa informação, tá? Da atividade anterior. Pensa comigo, ó. Aqui são os pares de sapato. Como nós chamamos os pares de sapato de x, todos esses carinhas aqui são os valores de x, tá? Todos eles. Muito bem. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, ó. Se ela não vender nenhum par de sapato, então é R$ 1.000 fixo, mais 3 vezes 0. Ela não vendeu nenhum. Se ela não vendeu nenhum, quanto que ela vai ganhar no mês? R$ 1.000. Tranquilo? Beleza. Agora, e se ela vender um par de sapato? Se o meu X for 1, então vai ser R$ 1.000 mais 3 vezes 1. Não é? 3 vezes 1 dá 3, 1.000 mais 3, 1.003. Tranquilão? E assim nós vamos fazendo para o resto da tabela. Ó. Se ela vender 2 pares de sapato, vai ser R$ 1.000 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1.000, 1.006. Tá vendo? Façura, mamão com açúcar. Se ela vender 3 sapatos, vai ser 1.000 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 1.009. Tranquilão. Próximo, se ela vender 4 sapatos, 1.000 mais 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12, ela vai ganhar 1.012. Tranquilo? Galerinha, repare que, como está vindo aumentando, né, a quantidade de sapatos de 1 em 1, ó, vendeu nenhum, vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3. Como ela ganha R$ 3 por par de sapato, o salário dela está aumentando de 3 em 3, ó. 1.000 mais 3, 1.003, mais 3, 1.006, 1.009, 1.012. Se você quiser continuar agora tranquilão, só ir somando 3. Ó. 1.012 mais 3, 1.015,
mais 3.018, mais 3.021, mais 3.024, mais 3.027. Belezinha? Muito bem. Beleza. Continuando então, ó. Utilizando os dados da tabela, organize pares ordenados, lembrando que par ordenado são as coordenadas x e y, certo? São as soluções da expressão que nós temos, valor de x e de y. Sendo cada par ordenado formado da seguinte maneira. Os valores de x vão ser a quantidade de par de sapato vendido no mês, que nós chamamos de x, e os valores de y vai ser o valor do salário mensal que ela recebeu no mês, tá? Então, o salário mensal equivale a y. Tranquilão? Então, no par ordenado, nós sabemos que é o x primeiro e o y depois. Como ficaria, então, o ponto A, quando ela não vendeu nenhum par de sapatos? Se ela não vende nenhum, o seu valor do salário mensal é 1.000. Então, esse ponto A vai ficar A, 0 e 1.000. Repare, valor de x, 0, valor de y, 1.000. Beleza? E assim nós vamos indo, ó. O ponto B, se ela vender um par de sapato, quanto que ela vai ganhar? 1.003. Então, 1.003. Belezinha? E assim nós vamos fazendo para todos os pontos até o J. Então, se nós formos nesse raciocínio, no final nós vamos ter essa situação aqui. Esses são os pontos que você vai encontrar, né, utilizando os valores da tabelinha. Tranquilão? Do ponto A até o ponto J. Beleza? Anotou aí? Ficou ligado? Então vamos para o próximo. Atividade 4. Agora, desenhe um plano cartesiano e localize os pares ordenados da atividade anterior. Muito bem. Dica: comece com o eixo y em 1.000. Galerinha, para construir um plano cartesiano, você pode fazer no seu caderninho tranquilão. A dica que eu te dou é para utilizar uma malha quadriculada, como essa daqui. Porque aí vai ficar filezinho o seu plano cartesiano, tá? Tendo como ponto de referência a malha quadriculada, nós vamos fazer um eixo, certo? Que nós vamos chamar de eixo Y, em cima de uma das linhas da minha malha quadriculada. E vou fazer um outro eixo que nós vamos chamar de X. Muito bem, nesta posição aqui, tá? Bom, como ainda estamos falando do salário mensal, né, daquela situação, o X sabemos que representa o número de sapatos vendidos, tá? E sabemos que o Y representa o salário mensal. Ok? Mamão com açúcar. Galerinha, o que nós vamos precisar para fazer esse plano cartesiano? Vamos precisar dos pontos, dos pares ordenados que nós encontramos na atividade 3, que eu estou listando eles aqui no cantinho. Então, esses são todos os pontos que nós encontramos na atividade 3. É esses pontos que nós vamos usar aqui neste plano cartesiano. Tudo bem? Seguindo a dica, para começar o eixo y em 1.000, então aqui o primeiro valor do eixo y, ao invés de ser 0, nós vamos utilizar o 1.000. Tranquilão? Bom, repare que no eixo, aqui, os pares ordenados, esses são os valores de x e esses são os valores de y. Tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui os valores de y, que vai de 1.000, 1.003, 1.006, né? Como nós vimos, de 3 em 3. Ó. Então, eu vou pegar aqui na minha malha quadriculada, olha como vai ficar facinho. O próximo ponto aqui vai ser o 1.003. Galerinha, pelo amor de Deus, quando você for fazer o seu plano cartesiano no seu caderno, se você não for usar a malha quadriculada, você vai pegar uma régua e vai medir o espaço entre esses valores e que esses valores, esse espaçamento, seja igual, tá? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, se você for usar a sua régua e fizer esse tracinho aqui em 1 centímetro, esse outro tracinho seu aqui vai estar no 2 centímetros. Esse vai ser o 1.006. Esse outro tracinho aqui vai estar no 3 centímetros, beleza? Ou seja, você vai marcando de centímetro em centímetro na sua reta, quer dizer, na sua régua. Tranquilão?
Mesma coisa você vai fazer no eixo X. Vai pegar a sua régua e vai marcar de centímetro em centímetro. Beleza? A mesma distância que você usar aqui no eixo Y, você tem que usar no eixo X. Tá? Então, ó, como que eu sei qual o valor que eu vou usar aqui no eixo X? Tá vendo que os valores de X são os primeiros? E eles vão até o número 9. Então eu preciso ir até o 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E aqui eu vou até onde no eixo Y? Vou até 1027, ó, tá? Então vamos lá, 1003, 1006, 1009, 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1027. Belezinha? Então olha só para você ver. Fomos até 1027. E no eixo X nós vimos que vai de 0 até o 9. Então o 0 vai ser aqui, ó, ponto de origem. Aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo amor de Deus. De novo. Vou falar de novo. Por quê? Porque pela minha experiência em sala de aula, o aluno, vocês alunos são teimosos. Nós falamos que esses pontos são equidistantes, ou seja, eles têm a mesma distância de um para o outro. Vai pegar a sua reguinha e vai medir de 1 em 1 centímetro, por exemplo, tá? No eixo X e no eixo Y. Por isso, se eu usar a malha quadriculada, eu não preciso ficar medindo na régua. Eu estou usando, ó, o ponto de referência da malha quadriculada, porque estão ficando todos espaçados igualmente. Tá vendo? Muito bem. Bom, então nós vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Agora eu consigo fazer isso. Como nós vamos fazer? Ó, o ponto A, ele tem coordenadas x0 e y1000. Então tá aqui, ó, x0, y1000. Tá aqui o 1000. Aonde vai ficar o nosso ponto? Nosso ponto vai ficar exatamente aqui, que nós dizemos no ponto de origem. Certo? Se ela não vendeu nenhum sapato, ela ganha 1000. Então nosso ponto está aqui. Ponto B. Se ela vender um sapato, quanto ela vai ganhar? 1003. Então um sapato, 1003, ó, vai ser aqui, ó, nesse ponto aqui. Beleza? Então um sapato ela ganha 1003. Se ela vender dois sapatos, ó, dois sapatos, 1006. Então 2, onde vai estar o 1006? Vai estar aqui, ó. Então nós vamos fazer o ponto aqui. Belezinha? Se você estiver fazendo no seu caderno sem a malha quadriculada, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma linha tracejada aqui, ó. Ok? Bem fininha, tá? Para indicar o ponto no lugar certinho. Aí você vai fazendo, você encontra o ponto. Como eu estou usando a minha malha quadriculada, eu não preciso fazer essa linha tracejada aqui. Se você tiver no seu caderno, ou em outra folha branca, você vai fazer essas linhas tracejadas. Tranquilão? Beleza, então vou continuar sem fazer a linha tracejada, tá? Então, ó, se ela vender 3 sapatos, ela ganha 1009. Tá o ponto aqui. Se ela vender 4 sapatos, 1012. Se ela vender 5 sapatos, ó, 1015. Se ela vender 6 sapatos, 1018. Se ela vender 7 sapatos, 1021. Se vender 8 sapatos, 1024. Se vender 9 sapatos, 1027. Aqui estão todos os pontos que nós encontramos no exercício anterior. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou identificar esses pontos. Esse nosso aqui é o nosso ponto A. Este é o nosso ponto B. Este é o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J. Belezinha? Mamão com açúcar? Tranquilão, né? Muito bem. Neste exercício ele pediu isso, para construir o plano cartesiano e localizar os pares ordenados. Fizemos isso. Construímos o plano cartesiano e já localizamos os pares ordenados. Então já está pronto o 4. Tranquilão? Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí, que nós vamos ajudando vocês aí. Valeu? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Número 5. Ainda dentro
dessa atividade, né? Nós temos aqui, ó, observando a tabela e os pontos localizados no plano cartesiano, responda. O valor do salário mensal aumenta ou diminui com o aumento da quantidade de pares de sapatos vendidos? O que te fez pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Explique sua resposta. Bom, para responder essa pergunta, vamos analisar o gráfico que nós fizemos. Estou com um gráfico aqui que nós acabamos de fazer, não é? E vamos verificar. A primeira pergunta foi o seguinte: o valor do salário mensal aumenta ou diminui com o aumento da quantidade de pares de sapatos vendidos? Bom, podemos ver claramente no gráfico que nós fizemos e na situação problema, que conforme ela vai aumentando a quantidade de pares de sapatos, quanto mais sapato ela vender, mais ela ganha. Não é isso? Nós estamos vendo isso claramente aqui no gráfico. Então, qual foi a pergunta para nós podermos responder? O valor do salário mensal aumenta ou diminui com o aumento de quantidade de pares de sapatos? Então, a primeira pergunta, a resposta é aumenta. Muito bem. O que te fez pensar que o valor do salário está aumentando ou diminuindo? Explique sua resposta. Olha, o que fez a gente pensar que o valor está aumentando ou diminuindo? Bom, claramente acabamos de falar. Se ela está, quanto mais sapato ela vender, mais ela ganha, não é? Isso é óbvio, estamos olhando aqui, certo? Então você pode responder aí, pois quanto maior a quantidade de sapatos que ela vender, maior será seu salário mensal. Belezinha? Muito bem. Essa foi a minha sugestão para essa resposta, tá? Então, qualquer coisa que você tenha respondido dentro disso aqui, tá ok, tá? Não colocar simplesmente aumenta e pronto. Tem a outra perguntinha que você tem que responder. Belezinha? Tem mais um tópico dessa questão 5, né? Vamos ver? Olha lá. É possível traçar uma reta que passa por todos os pontos? Vamos pegar o nosso gráfico. Temos aqui o nosso gráficozinho com os pontos aí. Será que nós vamos conseguir traçar uma reta que passa por todos os pontos? Galerinha, aqui nesse item você não vai simplesmente responder sim, né? Porque você já sabe que é possível traçar uma reta aqui. Olha lá. Traçando uma reta passando por todos os pontos. Certinho? Então, beleza. Então, a resposta aqui é sim. Porém, para você deixar a sua resposta bem completinha, o que você vai fazer? Você vai voltar lá na atividade em que você construiu o gráfico e vai traçar a reta naqueles pontos, tá bom? Para completar a sua atividade. E não simplesmente responder sim e deixar lá o 4 do jeito que ficou. Belezinha? Mamão com açúcar? O que acontece agora? Próximo tópico. Há uma relação entre o valor mensal do trabalho aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês e a inclinação da reta no plano cartesiano? Vamos observar o nosso plano cartesiano de novo. Temos aqui o que nós encontramos, não é? Nesta situação problema que foi fornecida para nós. A reta teve esta inclinação. O que é a inclinação, galerinha? Seria este ângulo de abertura dessa reta que nós fizemos aqui, tá? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. E se no primeiro mês, ao invés dela vender um sapato, ela tivesse vendido 10 sapatos? Se ela vender 10 sapatos, qual vai ser o seu salário mensal? Bom, vamos recordar um pouquinho. Ela ganha R$1.000 mais 3 vezes a quantidade de sapatos. Se ela vender 10, nós temos 1.000 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30, ou seja, ela ganhará R$1.030. Então veja que nessa situação hipotética que eu estou dizendo, se ao invés dela tiver vendido 1, vendesse 10, ela teria ganhado R$1.030. Então estaria nesse ponto aqui, ó, no primeiro mês. E o gráfico ficaria como? Ficaria com esta inclinação,
tá? Então a inclinação dela ficaria diferente, beleza? Então, o que nós podemos dizer? Ó? Há alguma relação entre o valor mensal do trabalho aumentar ou diminuir com o aumento da quantidade de pares vendidos por mês e a inclinação da reta no plano cartesiano? Sim, não é? Por quê? Porque se eu vender, né, uma quantidade de sapatos maior, a inclinação vai aumentar. Tranquilo? E o que acontece? Se ela vendesse menos, a inclinação ficaria menor. Tá? Então vai variar sim a inclinação da reta de acordo com o valor do salário mensal dela. Tranquilo? Pessoal, se caso ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários para a gente poder ir te ajudando, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Até a próxima semana para as atividades da semana 3. Valeu, tchau!